Nesse episódio, Professor Guiando ao Caminho do Conhecimento, a gente vai conversar sobre uma profissão que para mim é uma das mais nobres e importantes que existem, que é a de professor. E de alguma forma, nós dentistas devemos aprender a ser e a atuar como eles. Certamente, se a gente fizer isso, isso vai contribuir de forma gigantesca na nossa profissão. Quando eu falo professor, eu não estou me referindo só àquela pessoa que está dentro de uma sala de aula. Ser professor vai muito além de um título, de um cargo, de um diploma, de uma pós-graduação, enfim. Na verdade, a gente pode exercer esse papel em qualquer área das nossas vidas, em qualquer momento, mesmo sem estar oficialmente numa escola. O professor ele está presente em todas as esferas da sociedade, em diferentes momentos, mas em todas as fases da nossa vida. Pensa só, o que seria da gente sem um professor? Sem professor não existe dentista, jogador de futebol, empresário, médico, advogado, e mais ainda, não ia existir nem a leitura. Todo mundo ia ser analfabeto, ninguém ia saber ler. Sem o ato de ensinar, sem o exercício da função de mestre, a nossa sociedade jamais ia evoluir. A gente não ia ter avançado em nenhuma área. O professor é uma pessoa que vai ter mais experiência, com mais domínio em algum assunto. E ele tem como objetivo transferir esse conhecimento para a mente de outra pessoa, para que a outra pessoa que a gente está aprendendo no seu tempo, com muita prática, consiga desenvolver essas habilidades. E o mais interessante é que ser professor não significa estar o tempo todo no lugar de superioridade. Tu pode ser professor de alguém em um tema e essa pessoa pode ser teu professor em outro. E assim a gente vai crescendo junto como sociedade. E agora, trazendo tudo isso para o nosso universo da odontologia, quando eu digo que o dentista é um professor, eu não digo só sobre aqueles que têm mestrado, que dão aula nas universidades. Enfim, não é isso. Eu estou falando de todos nós dentistas que atendemos pacientes, que estamos ali no dia a dia do consultório. Porque quando o paciente chega na nossa cadeira, a gente tem o papel de instruir, orientar e ensinar. É a gente que vai ensinar o paciente a passar o fio dental, a escovar os dentes de forma correta. É a gente que vai explicar para ele por que ele precisa de um determinado tratamento. O que pode acontecer se ele negligenciar esse cuidado e tudo mais. Educar faz parte da odontologia. Educação e prevenção em saúde bucal andam lado a lado. E tudo isso é o papel do professor. A gente, como dentista, não tem como fugir desse chamado de educador. E se tem uma área que isso fica muito evidente é na odontopediatria. Ali, muitas das vezes, a gente precisa literalmente pegar na mão de uma criança. Ter aquele manejo mais pedagógico, mais imersivo, mais paciente. Mas não é só com criança que isso acontece. Tem muito adulto por aí que também nunca aprendeu de verdade como se escova os dentes. E a gente não pode cair na ilusão de que só porque a pessoa cresceu, ele já sabe cuidar da própria boca. Isso é um engano. A gente tem autoridade para ensinar. Nós somos profissionais que mais entendem de saúde bucal no mundo, ou pelo menos deveríamos ser. E é exatamente por isso que a nossa responsabilidade é transferir o que é essencial. O paciente não vai ter o mesmo conhecimento técnico que a gente. E nem precisa. Mas ele precisa entender o básico, aprender o básico o suficiente para manter uma boa saúde bucal ao longo da vida dele. Para que ele consiga manter ao máximo os dentes saudáveis, evitar problemas futuros, melhorar a qualidade de vida, mordida, função e até o bem-estar emocional. E falando dessa responsabilidade, tem uma coisa que eu carrego muito comigo. Toda vez que eu estou na clínica, eu sou muito chato com isso. Mesmo quando o paciente responde que já sabe escovar os dentes, eu faço questão de ensinar, como se eu estivesse explicando tudo do zero. Por quê? Porque uma frase que eu sempre ouvi, que nunca saiu da minha cabeça, é que a repetição é pedagógica. Então, se toda vez que esse paciente sentar na minha cadeira, eu parar um tempinho para mostrar de novo como escovar, como passar o fio dental direito,
De tanto ele ouvir, de tanto ele ver, de tanto ele praticar, quando ele estiver sozinho em casa, ele vai lembrar. Ele vai conseguir melhorar a escovação dele e, consequentemente, a saúde bucal também. E sabe o que sempre me deixa muito feliz? Receber o feedback. Ouvir do paciente que aquilo fez diferença na vida dele. Mas, ao mesmo tempo, por mais que me deixe feliz, é um pouco triste quando eu escuto frases como: nossa, nenhum dentista nunca me tinha falado isso. E às vezes essa pessoa já foi em 2, 3, 4, 5, 6 dentistas na vida. E ninguém nunca ensinou o básico para ela. E isso faz me refletir muito. Me faz refletir demais. Porque será que os dentistas estão abandonando esse papel de professor? Será que eles estão deixando de lado essa função de educador em saúde bucal? Será que estão realmente se importando com a saúde da população? Porque, sinceramente, às vezes eu acho que não. O que eu mais ouço dos meus pacientes é justamente isso, que ninguém nunca ensinou, que nunca pararam para explicar, que nunca deram essa atenção. E aí é que eu volto ao ponto que eu acredito de verdade. O professor, independentemente de achar que o aluno sabe ou não, precisa continuar dando a mesma aula. Precisa continuar ensinando, e nós, como profissionais da saúde, precisamos ter essa mentalidade de jamais negligenciar. É sempre orientar, é sempre instruir, de acordo com a realidade de cada paciente. Falar sobre a escova certa, fio dental, a força que a pessoa utiliza na escovação, o tipo de cerda que você deve estar atento. Então, assim, sobre o período de adaptação que pode acontecer quando a pessoa começar a mudar os hábitos de higiene bucal, tudo isso é um processo. Ninguém vai sair craque na escovação de um dia para o outro. É uma construção a longo prazo. E assim como o professor não abandona o aluno, o dentista também não pode abandonar o paciente. A gente tem que estar ali pronto para dar apoio, para ensinar, para pegar na mão se for preciso, para ajudar essa pessoa a alcançar uma saúde bucal melhor e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor, um sorriso que, além de bonito, vai ser saudável. Então, fica aqui o convite, que a gente abrace de vez o nosso papel de educador, que a gente siga orientando, cuidando, ensinando, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a uma odontologia de qualidade. E, claro, mais saúde, mais bem-estar e mais sorrisos de verdade.